Muito bem, vamos falar agora sobre período e orações. Um assunto também cada vez mais cobrado, não é, gente? Na verdade, cobra-se este assunto tanto pela forma, que eu digo, tradicional de se classificar uma oração. A segunda oração é uma subordinada substantiva objetiva direta. A segunda oração, enfim, o período apresenta 3 orações, tanto dessa forma tradicional, quanto pela semântica, não é? Muitas vezes a banca tira um trecho do texto em que existem 3, 4 orações e ela faz comentários sobre aquele trecho. E ela diz assim, por exemplo, o período apresenta 4 orações. Aí você vai ver se é verdadeiro ou falso, vai separar. Depois ela diz assim, observam-se no período 2 orações de natureza circunstancial. Atenção. Augusta, eu não saberia o que é isso. Eu estudei as orações e as orações subordinadas se classificam em substantivas, adjetivas e adverbiais. Pois é. Circunstancial é o mesmo que adverbial. Então, uma oração de natureza circunstancial é o mesmo que uma oração adverbial. Uma oração subordinada adverbial temporal, oração subordinada adverbial causal, é uma oração de natureza circunstancial. Então, é muito importante você dominar essa nomenclatura, porque muitas vezes a banca usa essa nomenclatura e você peca porque não sabe o que é aquilo. Outra coisa que os alunos me perguntam muito, Augusta, um período é uma frase, isso. O período simples é o que tem uma oração só, formado por uma oração só, isso. O período composto é aquele que tem 2 ou mais orações, perfeito. Mas num período só, numa frase só, eu posso ter orações coordenadas e orações subordinadas ali, misturadas? Pode. Claro que pode. Você pode ter um período que a gente chama de período misto, orações coordenadas e subordinadas convivendo ali muito bem. Claro que eu quero chamar a atenção para um ponto, já que estamos falando de período e orações. É para as orações adjetivas. Por que, Augusta? Porque caem em todas as provas. As bancas adoram trabalhar, cobrar dos candidatos as orações adjetivas. Cai muito, gente. Se você pegar, curiosamente, pegar uma prova de CESP, né, Sebrasp, você vai encontrar isso sempre. Prova de FCC, Fundação Carlos Chagas, sempre. Fundação Getúlio Vargas, sempre. ESAF, Escola de Administração Fazendária, que faz muitas provas da Receita Federal e tal, sempre. Então, é um ponto muito cobrado por todas as bancas. Você precisa dominar. Então, vamos lembrar, oração adjetiva é aquela que, só para lembrar uma coisa, as orações subordinadas substantivas são aquelas que assumem função de sujeito da outra, objeto direto da outra, objeto indireto da outra, complemento nominal da outra, aposto da outra. Essas são as substantivas. As adverbiais, o nome já está dizendo, são aquelas que assumem o papel de um advérbio. De tempo, de condição, de comparação, de finalidade. Ok. E as adjetivas? As orações adjetivas, o nome é adjetiva por isso, elas valem por um adjetivo, não é? Então, o papel que elas assumem é de uma adjunta de nominal. Só que elas têm uma característica que facilita muito. As orações adjetivas são introduzidas por pronome relativo. Oração adjetiva é introduzida por pronome relativo. Encontrei o pronome relativo. O que eu troco por o qual, a qual, os quais, as quais, ou então cujo, cuja, cujos, cujas, também são pronomes relativos. O onde, quando eu posso trocar por em que, no qual, na qual, pronome relativo, enfim. Já sei que aquela oração é uma oração adjetiva, não é? Já sei que aquela oração é uma oração adjetiva. E as orações adjetivas se dividem, se classificam em 2 tipos, explicativas e restritivas. Explicativas e restritivas. Lembremos, as explicativas com vírgulas, as restritivas sem vírgulas. E o que eu quero chamar a atenção, porque as bancas cobram direto, é a semântica. Ela nos dá uma frase em que existe uma oração adjetiva sem vírgulas, restritiva, portanto. E ela pergunta se nós poderíamos
isolar aquela oração adjetiva com vírgulas, mantendo a correção gramatical. Se ela só falar de conteúdo gramatical, se as vírgulas mantêm a correção gramatical, sim. Mas se a banca falar, se a inserção das vírgulas mantém a correção gramatical e o sentido original não, fica errado. O sentido fica alterado. Errado não, alterado. Sem vírgula é uma restrição, com vírgulas é uma explicação. Isso constitui mudança de sentido, não é? Então, muito carinho com essas orações e as outras que eu quero que você também, a que você dê muita atenção, são as orações subjetivas, aquelas que são sujeito da outra, e as objetivas diretas. Vou dar um exemplo. Os alunos confundem muito. Percebeu-se que ele mentia. Percebeu-se o quê? Aí o aluno diz que a segunda aí, que ele mentia, é uma objetiva direta. E não é. Augusta, não é? Claro que não. Quando eu digo percebeu-se que ele mentia, eu estou dizendo que ele mentia foi percebido. Isso aí não é uma passiva? É. Então, percebeu-se isto. Isto foi percebido. Esta segunda não é objeto direto da primeira, não. É sujeito da primeira. Isto foi percebido. É uma subjetiva. É um sujeito oracional. Sujeito representado por uma oração. Tá bom? Fique atento a isso. Até a próxima dica.